frio, ficou bom. Se der pra trazer, eu te empresto. O Marcos é mais novo. Pegou o cinto. Não vai sim. Boa tarde a todos. Segunda reunião extraordinária da Comissão Especial nomeada pela portaria de número 4.576 de 2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, data 29 de abril de 2021. Horário às 13h46 minutos. 55 minutos. Solicito o senhor secretário para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Petrônio Nego Rocha. Presente. Vereador Rafael de Paulo. Presente. Vereador Eugênio Ferreira. Presente. Vereador Roneiro Novo Horizonte. Presente. Vereador Paulo César Rodrigues. Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata da primeira reunião da comissão realizada em 22 de abril de 2021. Dispensada a leitura da ata nos termos regimental, as considera aprovada. Ordem do dia. Parecer de número 96 de 2020, não é de 2021 não? Parecer com essa correção, viu? 2021. Parecer de número 96, emitido pelo vereador Rafael de Paulo, favorável ao veto total apresentado pelo prefeito
ao projeto de lei de número 2 de 2021, de autoria do vereador professor Diego, que dispõe sobre o implantação de dispositivo chamado bueiro inteligente ao âmbito do município de Unai e da outras providências. Consulto aos senhores vereadores se concorda com a dispensa da leitura do parecer. Efetuada, submeto ao parecer de número 96 a turno único de discussão. Antes de iniciar a discussão, eu gostaria de que o técnico legislativo Gustavo pudesse falar um pouco de como é que a gente chegou ao resultado desse parecer. É possível? Os demais vereadores concordam? Então, gostaria de convidar o doutor Gustavo para estar... Oi? Presidente, até porque, viu, vereador, eu acho que nós estamos num divisor de águas agora até, né, eu tenho muito orgulho de falar essas coisas, quando se descobre, quando se avança na casa. Não, eu não estou discutindo, não, eu só falando de uma coisa. Doutor Gustavo está com a palavra. A pedido do relator, vereador Rafael de Paulo. Então, boa tarde. E aí eu vou dar então uma explicação, vou tentar ser mais sucinto, né? E qualquer outra questão, né? O parecer ele está disponível, né? No SAPL, né? Para uma leitura, né? Completa dele. E o que aconteceu? Chegou na tramitação do projeto para que tenha sido feito parecer de veto pela comissão especial do projeto número 2 de 2021. Que a ementa dele dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado bueiro inteligente no âmbito do município de Unai e da outras providências. Aí ele foi, então, montado uma comissão especial para que o vereador Rafael de Paulo, né, relator, proferisse parecer para que seja hoje apreciado na comissão e, posteriormente, pelo plenário da Casa. Então, eu segui uma lógica de ir por artigo. Então, o artigo 1º, ele fala assim: fica autorizada a implantação de bueiro inteligente nos logradouros do município, como forma de prevenir e minimizar os problemas causados pelas chuvas. Um primeiro ponto que a gente já pode abordar com esse artigo 1º é essa parte: fica autorizada. Se os senhores pegarem os julgados do STF, vão ver que a maioria deles, eles se remetem a dizer o quê? Que uma lei autorizativa do Legislativo, ela tem um vício de forma e por si só seria inconstitucional. Mas isso levando em conta se há um vício de iniciativa. E é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Levando em conta o julgado, né, que o Rafael me levou também, né, para apreciar, juntamente com ele, o que pode se dizer a partir de agora? Essa questão do fica autorizado é exatamente isso. Há vício de iniciativa ou não nessa matéria? Há vício de iniciativa ou não há? Eu falei, não. Então, por que não há vício de iniciativa? Qual foi a linha que foi seguida para defender isso? O julgado do STF, ele aponta algumas questões juntamente com o artigo 61 da Constituição Federal. Então, a gente, para saber se há vício de iniciativa em um projeto de iniciativa parlamentar, a gente tem que olhar um artigo 61 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 2, conjuntamente com o julgado do STF. Por que eu falo conjuntamente? Porque o 61, parágrafo 1º, inciso 2º, ele não traz claramente sobre essa questão de atribuições, né? Ele não entra exatamente com relação a essa palavra propriamente. E aí, isso foi um fluxograma que eu fiz, né, para eu mesmo poder entender também. Então, o projeto de iniciativa parlamentar, primeiro ponto, ele tem que ver se enquadra no rol taxativo
E isso o STF ele já se pronunciou falando que é taxativo, não é rol exemplificativo, ele é um rol taxativo. Então, fora das hipóteses do artigo 61 da Constituição, o legislador ele pode proferir uma proposição sobre uma matéria diversa do 61? Ele pode, há essa possibilidade. E aí, qual que é a outra questão? A partir do momento em que vê que a matéria ele não se enquadra, a gente tem umas consequências. Se ele se enquadra, a gente tem outras consequências. Se ele se enquadra no artigo 61, por si só, há um vício de iniciativa e a gente cai naquela questão do julgado do STF, né, da reserva da administração. É onde que a gente vê a limitação do legislativo com relação a proferir matérias no âmbito executivo. Agora, se ele não se enquadra, aí a gente tem que verificar alguns pontos. Isso vai depender de cada projeto, cada caso vai ser um. Aqui, na implantação do bueiro, ele colocou, no artigo 2º, o bueiro inteligente é composto de caixa coletora instalada no interior dos bueiros. Explicou um pouco o que seria o bueiro inteligente, de forma bem superficial, e no artigo 3º ele colocou: caberá ao órgão municipal responsável pela limpeza urbana a execução ou contratação de empresa para realizar o serviço de recolhimento, a fiscalização e fazer cumprir os termos desta lei. Aí é onde que eu quero chamar a atenção para o artigo 3º, na parte que ele fala: caberá ao órgão municipal. Aí você pode me perguntar, mas por si só, caberá ao órgão municipal, ele não estaria infringindo, invadindo a esfera do executivo, mexendo na sua estrutura, mexendo na sua atribuição? Aí é onde que a gente entra num outro ponto, numa outra tese, e dizer que não é bem assim. A gente não pode dizer firmemente que qualquer projeto que fale simplesmente isso, ele se enquadra como uma invasão de estrutura ou atribuição do executivo. A gente não pode levar isso ao pé da letra. A gente tem que ver como que o projeto ele nos informa, ele fala para a gente. Então, da forma que o artigo 3º se encontra aqui, caberá ao órgão municipal responsável pela limpeza urbana a execução ou contratação de empresa. Aí a gente vai ter que analisar alguns pontos. O primeiro ponto é porque ele fala assim: caberá ao órgão municipal. Ok. Mas só que aí a gente tem que criar uma tese no seguinte sentido. E como o João Trindade Filho também fala, que é o consultor legislativo, né? Em 2013, ele fez um texto para discussão do Senado, exatamente enxergando já o futuro. Então, em 2013, ele fez um texto para discussão que ele tratou um artigo falando das limitações do artigo 61 da Constituição em face das políticas públicas. Então, qual que é a ideia dele? E complementando com uma tese que foi colocada agora, inovadora, nesse parecer. No sentido de que a gente tem que perceber que não é simplesmente uma atribuição. A gente não está criando uma atribuição nova. Esse que é o ponto-chave. A gente não está criando uma atribuição nova, né? A gente não está construindo um tratador. Isso, a gente não está exatamente fazendo uma outra palavra-chave, né? A gente não, nas palavras do João Trindade, a gente não está fazendo um redesenho da estrutura ou da atribuição do órgão. A gente está simplesmente dizendo algo que ele mesmo já faz por si só. O órgão responsável, a gente não está dizendo qual que é também, a gente está falando que é o órgão responsável. E, além disso, a gente está colocando que, como ele é o responsável pela limpeza urbana, então, por si só, pela essência dele, ele já tem que fazer a limpeza urbana. Agora, se tem um bueiro inteligente instalado ou não, isso não vai afetar, a gente não vai adentrar com relação à mudança de alguma estrutura do órgão por causa disso, não tem lógica pensar isso, e muito menos mexendo em alguma atribuição deles. Porque a gente não está redesenhando uma atribuição, a gente não está criando uma nova atribuição, e simplesmente
mencionando aqui no artigo 3º que cabe ao órgão responsável fazer a execução. E aí é onde que a gente entra no outro ponto. A gente não está mostrando como deve ser feita essa execução. A gente não está explicando como que tem que ser feita essa execução. A gente não está detalhando exaustivamente. Então, se a gente não detalha exaustivamente, a gente também não está invadindo a iniciativa do Executivo. Se fosse um projeto na casa que ele especificasse como que tinha que ser, como que o Executivo deveria executar para implantar o bueiro, aí eu teria com toda tranquilidade de falar, há vício de iniciativa. Mas não é o caso, porque a gente tem que levar em conta o teor do projeto que a gente está vendo aqui agora. Aí, então, a gente tem que verificar nesse projeto, né? Esse fluxograma foi feito para esse projeto. A gente tem que verificar se não cria novas atribuições, ou que não haja detalhamento da execução pelo outro poder. Então, esses são os dois pontos principais. Superada essa questão, que às vezes não é fácil de perceber no projeto se ele está detalhando, se ele está criando uma nova atribuição, isso realmente é uma tarefa que, às vezes, dependendo pelo assunto do projeto, ele pode criar margem de dúvida. Ele pode criar interpretações diferentes, né? Uma pessoa pode ler e achar que está criando mesmo, está mexendo na estrutura dele, né? Mas levando em conta o julgado do STF, juntamente com as lições do João Trindade, a gente pode ir para para uma nova visão, né? E não ficar totalmente limitado a dizer que tudo está se esbarrando na estrutura ou na atribuição do Executivo. É esse que é o ponto. Aí, a partir disso, quando a gente percebe que não há vício de iniciativa, porque não se verificou que não cria novas atribuições, não há o detalhamento da execução pelo outro poder, não há um redesenho da estrutura do Executivo, a gente pode concluir que não há vício de iniciativa. Continuando, a partir do momento em que não há vício de iniciativa, a gente agora tem que olhar o aspecto financeiro orçamentário da matéria. Isso se o projeto criar despesa. Se o projeto criar despesa, a gente agora vai ter que se ater ao próximo tópico, que é o quê? Que é verificar se respeitou a lei de responsabilidade fiscal no que tange o artigo 15 e 16. O que fala o artigo 15 e 16? Ele mexe exatamente na questão da despesa, criação de despesa. E, da mesma forma que o prefeito, em âmbito do município, se ele mandasse esse projeto bueiro aqui para casa, e ele gerando despesa, ele teria que mandar com a declaração do ordenador de despesa e com o relatório de impacto financeiro. Mas e se ele mandasse e não instruísse dessa forma? Provavelmente a Comissão de Justiça ou a Comissão de Finanças iria pedir uma diligência para que fosse juntado esses dois documentos, para que pudesse ser cumprida assim a instrução dos autos. No momento em que o prefeito ele tem que respeitar a lei de responsabilidade, Poder Executivo, o Poder Legislativo, da mesma forma, também tem que cumprir. E aí é um ponto que a gente entra. Mas esse projeto ele está instruído com esses documentos? Não, ele não está. Mas por que ele não está? Por causa pelo trâmite que ele teve, né, pela tramitação dele, né, e o momento que ele se encontra agora. Ele se encontra em apreciação do veto. Ele já tramitou nas comissões, ele já tramitou na Câmara, e agora ele se encontra aqui na casa para apreciar um veto que o prefeito mandou, e, querendo ou não, mesmo superando vários pontos de lei autorizativa, vício de iniciativa, tudo isso a gente conseguiu, de alguma forma, superar e demonstrar que é possível, que não está violando, a gente se esbarra numa parte da manifestação do veto, que é com relação à despesa do projeto.
Então, é isso que eu falei, da mesma forma que o prefeito, quando ele manda um projeto, ele tem que instruir, mostrando que há recurso para a implantação daquele projeto, o legislativo não vai ser diferente. Ele vai ter que juntar. Mas aí vocês podem me falar, mas em que momento que a gente vai ter que fazer isso? Vai ser no momento em que o vereador, ao entrar com um projeto na casa de iniciativa parlamentar que crie despesa, ele vai ter que juntar, indicar a fonte de recurso para isso, a fonte de custeio para isso. Ah, mas não é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. Mas há uma possibilidade, há um caminho que pode cumprir. Há uma possibilidade do projeto tramitar e conseguir o seu êxito. É esse que é o importante, né? A gente não tem, em momento algum, a gente não tem barreiras. A gente só tem que cumprir com as leis também que estão vigentes. E uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo tem que cumprir. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal vai dizer para a gente que no momento que o autor do projeto for entrar com ele e for criar despesa, ele vai ter que juntar a indicação da fonte de recurso, ou seja, para outro projeto, aumentando uma alíquota de um imposto, demonstrando que ele tem aquele recurso para cobrir a despesa do projeto dele, ou então ele vai destinar a emenda parlamentar dele para o cumprimento daquele projeto que ele pretende. Então, assim, há várias formas, né, de poder se indicar essa fonte de recurso. E a partir do momento que ele indica a fonte de recurso, entra com o projeto, a Comissão de Finanças da Casa, né, faz um relatório de impacto. Ou seja, vocês estão vendo que em nenhum momento a gente está dependendo de algum documento do prefeito. No momento que o técnico, né, financeiro, ele faz o relatório de impacto, o projeto tem o seu trâmite, continua com o seu trâmite, e quando da execução, junta a declaração do ordenador. Então, essa que é a ideia para concluir o projeto. Mas, infelizmente, o projeto ele não tem nada de instrução com relação à questão financeira orçamentária. Por isso que o relator, ao final, concluiu pela manutenção do veto. Somente por si só não está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, eu queria aproveitar e mencionar que, além da questão da despesa, né, porque o que não pode ter em mente é o vereador pensar assim, eu posso criar despesa de qualquer maneira? Não, não pode. Pode criar despesa? Pode, mas com responsabilidade. E aí a gente chega, juntamente com relação a esse tópico da despesa, a gente tem que também se ater a dois fatores, porque também isso serve de reflexão, né? Que ele coloca assim, nas considerações finais. A emenda constitucional 109, agora de março de 2021, ela acrescentou o artigo 37, o parágrafo 16, que ele fala em que deve-se exigir uma avaliação das políticas públicas, mormente com relação à efetividade como forma de frear o desperdício de dinheiro público. Então, o vereador, um projeto que ele crie despesa, ele tem que pensar que aquele projeto realmente vai ser bom para a coletividade. Qual é a avaliação que tem de políticas públicas? Porque ele vai ter um gasto, ele vai gastar, né? Ele vai ter que indicar uma fonte para isso, ele vai ter um gasto. Então, o que a emenda 109 agora, março de 2021, ela acrescentou na Constituição Federal? Falando assim, os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados. Juntamente com isso, temos também pela emenda constitucional 109, agora de 2021, a questão do artigo 64A da Constituição, em que também se exige da despesa pública a sustentabilidade da dívida pública,
segundo o qual os entes federados devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar. Então, isso também veio de um modo para dizer assim, ó, legislador, você quer criar um projeto que vai gerar despesa, você vai indicar uma fonte, mas não faça isso com qualquer projeto, com qualquer assunto. Não é essa a ideia que está possibilitando que o legislador aplique. Se o legislador vai criar um projeto de lei que crie despesa, ele deve levar em conta o quê? O equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida pública e a avaliação desse projeto consoante as políticas públicas de hoje. Então, são 3 fatores em que, antes do vereador entrar com o projeto, é interessante que faça essa reflexão em cima disso. Então, eu acho que era só isso que eu tinha para falar. Assim, eu tinha visto uma crítica com relação assim, alguém pode pensar assim, não, esse projeto aqui, com relação à lei de saneamento básico, ele está entrando na esfera do executivo, demonstrando como tem que ser feito. Não, de forma alguma, ele não está aqui mensurando como deve ser feito a questão da execução. Em momento algum ele faz esse detalhamento exaustivo. Então, por isso, né, eu particularmente eu não concordo assim que esteja infringindo essa questão de saneamento, porque ele não adentra como deve ser feito pelo executivo. Isso vai ficar a cargo do poder executivo. Então, o artigo 4º do projeto, quando ele fala as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, ele acaba que esse artigo em nada, aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Porque ele deveria ter indicado a fonte de recurso, juntado o relatório de impacto, ver se realmente há um equilíbrio fiscal, sustentabilidade da dívida e se o projeto ele é relevante na seara que se demonstra com relação às políticas públicas. É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, doutor Gustavo. E ainda continua a discussão. O vereador relator, vereador Rafael de Paulo. Muito obrigado, viu, Gustavo, pela explicação. O Gustavo já me explicou isso umas 3 vezes, já deve estar bem cansado. Mas o que acontece? Infelizmente, o nosso prazo para a apreciação desse veto, ele é limitado. Eu até expliquei para o doutor Gustavo, eu falei, não, eu estou muito feliz com o resultado, eu acho que ficou claro aqui que nós avançamos, vereador Paulo, abriu um leque de oportunidades para nós, e eu acho que ficou claro também que ele expressou que a gente tem que fazer isso com grande responsabilidade, não é algo simples, mas eu acredito muito na nossa capacidade. Tenho convicção que depois, né, desse parecer aqui, nós temos condições de apresentar projetos aqui e que acabar com esse mito que o vereador não pode criar projeto que gere algum tipo de despesa. Pode, só que tem o trâmite, tem o modelo, a gente tem que respeitar da mesma forma que o prefeito, quando manda para cá, adota todos aqueles passos ali que ele relatou, nós também temos. Eu, particularmente, falei isso para o doutor Gustavo, eu falei, vai chegar o dia que o bueiro inteligente vai ser implantado. Vai chegar. Isso aí eu acho que é um caminho inevitável, porque eu acho a ideia fantástica. A água nunca vai parar de escorrer. Então, vai chegar o dia que a gente vai coletar ela com os resíduos de uma forma mais inteligente. Só que, infelizmente, nesse momento que está o projeto, não tem como mais salvá-lo. Se fosse antes, enquanto estivesse tramitando ainda nas comissões, era o momento de pedir a diligência e indicar a fonte de recursos e demonstrar qualquer o relatório de impacto, que inclusive pode ser feito pelos nossos técnicos aqui orçamentários, os Eduardos. Então, assim, os Eduardos, eu acredito muito que isso aqui foi muito bom, a gente passar por isso aqui nesse momento, é muito bom para essa casa, é uma oportunidade que se abre para nós. Eu acredito muito no Poder Legislativo, eu acredito muito na nossa capacidade aqui, eu acredito que
A prefeitura não tem condição de pensar em tudo e fazer tudo, igual nós também não, por isso somos poderes, né, independentes e podemos contribuir ambos aí com o desenvolvimento da sociedade. Então, de fato, a gente precisa rejeitar o projeto, já que não existe essa viabilidade, mas existe o caminho. Fica aí a dica, professor Diego, né? Tem o caminho. Se quiser readequar e reapresentar, é uma boa oportunidade. Terá o meu apreço e eu tenho certeza que os demais colegas, que inclusive já até aprovaram. Mas era isso, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de discutir, não sou da comissão, mas gostaria de... Com a palavra, a vereadora Dorinha Melgaço. Bom, senhor presidente, muito obrigada por estar nesse momento participando. Eu creio, eu gosto de participar de momentos de mudança. Só tenho que respeitar a Paula aqui, né? Mas depois, na questão de mudança, eu sou sempre apaixonado. Eu digo que discussão, por isso que eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo. Quantas vezes, Petrônio, que a gente traz um assunto que pensa que não tem saída e, de repente, alguém dá essa saída. Bom, eu quero parabenizar o Rafael por ter provocado aí com o seu relatório aí, que trouxe o relatório de 2017, né, quer dizer, uma súmula do STF, que nos provocou aí, quero agradecer ao doutor Gustavo pela explicação, fenomenal, e dizer que fico muito feliz de estar participando dessa discussão. Primeiro, quero fazer algumas considerações. Obviamente que nós temos que seguir a lei igual o prefeito. Vamos apresentar? E descobrimos que podemos mais um pouquinho. O que é? Podemos mais em casos muito especiais, né? Nós temos que observar a lei de responsabilidade fiscal, igualmente o prefeito, o PPA, que é o nosso plano de 4 anos, a LDO, né, dependendo do caso, e a lei orçamentária. E aí que entra a vivacidade, e o próprio doutor Gustavo falou, vamos pensar que o Edmilton fosse o autor, Petrônio, do bueiro inteligente. Qual que é o caminho? Qual a eficácia de fazer valer uma lei? Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem o orçamento no momento certo, você pode provocar. Eu já acho fenomenal que nós estamos provocando o executivo para uma mudança, igual nós fomos aqui. Eu fui formatada para falar o não, né? Nós fomos da educação, principalmente na minha época, né? Vamos falar o não, é mais fácil. Mas o que é que isso aqui provoca? Uma mudança no prefeito e aqui na casa. E o que eu acho espetacular, nós temos que cumprir a mesma coisa que o prefeito. E aí eu fiz até um exercício com o Gustavo ali, de uma forma bem superficial, né, Gustavo? Sem adentrar nos detalhes, que é o seguinte, o projeto está construindo bueiro? Não, ele não está. Então, ele é um detalhe. E aí eu quero tentar, igual o julgado do Gilmar Mendes, que foi colocar câmeras nas escolas, né? O que foi observado? Que é um direito absoluto da criança e do adolescente para a sua proteção. Bom, foi feito na discussão. Obviamente, fez todo o esqueminha que o Gustavo fez. Qual que é a iniciativa, que ponto que é a iniciativa, como foi avaliado, como que avançou. Bom, segunda coisa, é um direito absoluto. O único que tem direito absoluto na nossa Constituição é a criança e adolescente. Ah, mas e o meio ambiente nesse caso? É um direito difuso, é um direito de todos, é colocado acima. O que o projeto do Diego... Eu apaixonei no bueiro inteligente desde o primeiro momento. Por quê? Muito simples. Ele está vindo provocar nós somos acostumados na mesmice, nós queremos o mesmo caminho todo dia. E o que é, Eugênio? Está provocando o poder público pensar ecologicamente o que a maioria do povo, da população, né, os que agem corretamente, dessa forma. Não estou falando que o prefeito está agindo errado, eu estou falando de um costume. Todos nós somos acostumados a entrar num ônibus e sair andando, do mesmo jeito, todo dia. E eu acho fenomenal, viu, Rafael, ter trazido você num curso, descobriu a decisão,
que veio depois no estudo do doutor Gustavo, descobrir que nós temos mais novidade, né, doutor Gustavo? Obviamente, com todos os limites, não estou achando que nós podemos demais, e vamos para a prática do bueiro inteligente. Derrubamos o veto volta, aí vai ter que sobrar para o presidente aí promulgar, porque eu imagino que o prefeito não vai fazer isso, né? Ok, tem a lei. Onde que eu faço valer essa lei, Eugênio? Aonde? Não. Onde que eu faço? Eu caso uma aposta com qualquer um que quiser comigo. O meio ambiente é um direito difuso. Eu estou sabendo, se fosse Diego, eu andava só com máquina fotográfica, apesar que o celular tem. Eu passar num lugar que junta lixo, onde que é de bueiro, eu fotografava Ministério Público, primeira coisa. Segunda coisa, eu quero entrar como parceiro do prefeito. Nós temos que ter um diálogo. Eu vou ajudar o prefeito na execução. Eu vou botar uma emenda e vou desenhar o bueiro inteligente no orçamento. Né? Então, o que é? A supremacia do meio ambiente, ela vai permitir que o Ministério Público haja com mais precisão. Então, é uma especialidade o projeto dele, o bueiro inteligente. Uma coisinha, ele fala, não, esse trem não vale nada. Pelo contrário, vamos pensar o que se vai tirar de lixo e de material que vai para o Rio Preto, vai para não sei aonde, vai para outros córregos aí. Então, eu quero, nesse momento, participar, junto com os funcionários da casa. Hoje, eu e a Neide estamos aí lutando com um projeto também, que eu sou relatora, foi nomeado pelo Rafael, mas dizer, Petrone, bom demais, mudança de visão, sacudir, eu adoro quando os outros me dão uma sacudida, mesmo que a gente acha ruim na hora, depois a gente acostuma. Bom, dizer que nós estamos trabalhando aqui para preservar o meio ambiente. E eu fico muito feliz com isso. E muito obrigado, senhor presidente, por permitir eu participar desse momento. Eu agradeço, vereador, aí por ter, com a palavra, o vereador Edmilton Andrade. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, senhor presidente, todos os vereadores, vereadoras, os servidores dessa casa, todo mundo que está aqui presente. Vereadora Nair também, que está ali presente. Bom, senhor presidente, eu não faço parte dessa comissão, e nem pensei que estaria aqui, mas devido a ser a próxima comissão aí, eu participar dela, que acho que é a única que eu participo, eu estou aqui, eu quero discutir também. Primeiro ponto, eu cheguei nessa casa aqui em 2008, eu vou discutir a matéria de uma forma, da forma da lei, e não, às vezes, não discutindo a matéria, porque a matéria, na realidade, esse projeto seria excelente. Todo mundo sabe disso. Ninguém aqui está duvidando e ninguém está falando que seria ruim para a cidade, não. Nós sabemos que é bom e que é necessário para a cidade. Seria ótimo, não seria bom, não, seria ótimo. Mas o que eu vejo? O dia que eu pisei aqui nessa casa, antes, principalmente quando foi em 2008, eu tinha 20 e poucos anos, estava bastante interessado, todo empolgado. A primeira coisa que eu fiz foi ler o regimento interno. E diante do regimento interno, e li também um pouco do Estatuto do Município, lei orgânica do município. Não li tudo, não, eu confesso que não li tudo. Algumas partes que interessavam eu li. Não é de iniciativa do vereador fazer projeto que gere custo ou obrigação ao município. Primeiro ponto, tá? Esse aí, de uma certa forma, ele gera obrigação, sim. Eu discordo do doutor Gustavo, ele gera obrigação, porque ele está dizendo que tem que ser feito, apesar que já é feito. Já é feito, mas ele está dizendo que tem que ser feito. É igual ao exemplo, eu faço, a Dorinha, vou dar exemplo do que a vereadora Dorinha disse. Vou fazer um projeto para que seja colocado mata-burro em todo o município. Coloca o mata-burro, mas eu não posso dizer que é de ferro, não. Tem que colocar o mata-burro, mas não posso dizer que seja de ferro ou de madeira, senão vai gerar obrigação. E, isso aí eu sabia, e que gera custo, que gera despesa, que gera financeiramente algum custo ao município. E eu sabia também que poderia ser feito o projeto desde que você indique a fonte. Isso aí foi claro, em 2008 eu descobri isso. Você pode fazer um projeto que gere despesa no município, sim, mas desde que você indique a fonte. Porque, como o prefeito não é dono do município, o vereador também não é. O prefeito é gestor e nós estamos aqui para fiscalizar aquele gestor lá. Tá certo? Então, de uma forma ou outra, o que eu vejo,
aquilo que eu vi nessa questão desse projeto, e estou vendo aí em relação a mais um monte que está aí na casa, é que é chover no molhado, gente. Sabe o que nós estamos gerando? Nós estamos gerando uma confusão tão grande para nós vereadores, para nós próprios vereadores. Bacana, foi a iniciativa, eu achei bacana. Nós estamos gerando um problema tão grande para nós vereadores, que daqui a pouquinho a população vai lá fora vai falar assim, faz um projeto da escola lá no bairro Manueiro para mim, aí eu não posso, não, você pode fazer sim, você tem direito lá, falou agora, eu vi os vereadores falando que o vereador pode fazer projeto que gera custo e obrigação ao município, e aí? Eu vou fazer um projeto lá na Boa Vista de 2 andares, que é uma escola lá de 2 andares, lá na Boa Vista, com 80 alunos que lá tem, o Eugênio conhece muito bem, Petrônio também conhece. Que aí daqui a pouco pode pedir uma escola lá com piscina, com isso. Então, assim, eu vejo como um avanço, mas vejo como um problema muito grande para nós vereadores ficar trazendo esse tipo de projeto que nós sabemos que é inconstitucional e que não é de obrigação do vereador. Eugênio, nós estamos causando problema para nós mesmos. Eu estou vendo aqui, me desculpe o presidente da Câmara, eu estou vendo ele aqui todo dia, trazendo punhado de gente para fazer cobrança para nós, vereadores, que não é de responsabilidade nossa, é do executivo, gente. Nós estamos trazendo um problema que não é nosso para nós. Vou falar aqui, vou voltar atrás. Foi aprovado 4 projetos aí, vocês sabem que vai vir um veto desse mesmo jeito, e nós vamos ter que votar nos vetos. Então nós estamos gerando problema, René, para nós mesmos, construindo problema para nós. Você vai ver, queira sim que não, mas daqui a poucos dias o pessoal, ao ver a nossa fala aqui de algum vereador, e até mesmo no plenário, vai vir no Eugênio, vai vir você, Dorinha, vai vir no Rafael, vai vir na Anaí, vai vir você, Ronei e Petrônio, cobrar coisa de nós que não é de iniciativa nossa. Já está acontecendo, e vai acontecer muito mais. Então, assim, me desculpe, Rafael, não estou falando do seu relatório, vi o relatório, a parte dele, muito bem explicado e tal. Não estou falando do projeto, mas eu não vejo isso como um avanço nenhum para nós vereadores. Eu vejo como um problema futuro para todos nós. Me desculpe, talvez eu esteja enganado, mas vejo como um problema no futuro para todos nós aqui. Tomara seja que não, mas aguarde e espere, Dorinha. Obrigado, senhor presidente. Vereador, queria não. Para falar, o vereador Eugênio Ferreira. Boa tarde, senhor presidente, vereadores. Cumprimentar você que está aqui, que acompanha através da internet. Então, é muito bom sempre entrar em debates, né, trazer temas para discussões e que faz a gente realmente pensar qual realmente é a função do vereador, né? Então, com relação, eu acredito muito que as leis que nós fazemos aqui, mas é a lei fiscalizatória, que eu acho que não entraria tanto em feria esse vício de iniciativa, né, a lei fiscalizatória. Eu quero citar aqui, por exemplo, Rafael, eu entrei aqui com um projeto que cria o Conselho de Proteção Animal e também um Fundo de Proteção Animal Ambiental. Eu não pude dar sequência, eu tinha que fazer um requerimento, anexar ele em minuta e mandar para o prefeito, e graças a Deus o prefeito mandou, que é a questão dos animais, proteção dos animais. Outro projeto também que eu apresentei, que aí se a gente for olhar na essência de tudo que foi discutido aqui, não geraria despesa. Qual que é a despesa que gira na criação de um conselho, Paulo? Não gera, mas mesmo assim foi barrado aqui pelo regimento, pela lei orgânica, enfim. Mas é importante salutar também que nós estamos... outro projeto que eu apresentei, questão do que cria lá, a pedido do consumidor, a questão do redutor de ar no hidrante, né? Aquele catalisador. Não criaria despesa para o município. O próprio contribuinte ia solicitar, né, do SAI e ele ia pagar a taxa. Não pôde, Paulo. Agora, aqui em Paracatu pode. Lá em João Pinheiro pode. Lá em Patos de Minas pode. Então, é importante, doutor Gustavo, dar um remodelo nesse sentido. Mas, outra questão também que eu entro, Rafael, que se nós começarmos a fazermos essas leis, aí
perde um pouco a essência do executar. Quem que é o papel do executar? É o executivo. Então, eu acho que as leis, elas têm que ser criadas mais na questão de fiscalizatória. Eu vou fazer uma lei, por exemplo, eu fiz uma lei recente, até hoje ela não foi cumprida, que é a questão das carteirinhas, dando prioridade às pessoas que têm fibromialgia, que é uma doença que não tem cura. Prioridades, por exemplo, para ir num atendimento ali numa lotérica, no guichê da rodoviária, no hospital, enfim. Não foi cumprido até hoje. Até hoje não teve execução dessas carteirinhas. Então, é muito complicado. Mas é um passo à frente. Temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos só gastar tempo e não acaba entrando em execução. Uma sugestão que eu daria também a esta comissão, e futuras que vão ocorrer, é que pudéssemos chamar a doutora Tatiana, que é da prefeitura, para ela vir aqui e a gente tentar entrar em um consenso de que realmente o que o executivo pensa, o que o legislativo pensa, e a gente tentar, Rafael, com essas ideias, com esses aprimoramentos que esse relatório apresentou questões positivas, mas no final das contas não podemos derrubar o veto do prefeito, porque não tinha legalidade. Ou seja, você deu os caminhos, mostrou que pode ser feito isso, mas no final das contas ficou prevalecendo o veto do prefeito. Não é isso, doutor Gustavo? Ficou prevalecendo o veto do prefeito. Então, assim, nós falamos que pode fazer isso e isso, mas no final das contas, a conclusão, o prefeito tem razão. Então, é isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós precisamos construir, é um avanço ótimo, precisamos construir, precisamos chamar, e eu falei muito com o vice-prefeito, Valdir Novaes, assim, Valdir, precisamos sentar com o jurídico da prefeitura, nós precisamos sentar, nós precisamos alinhar, não é para fazer politicagem, é para alinhar aquilo que nós podemos construir em conjunto. Infelizmente, Deus o tenha. Mas acho que é momento, principalmente vocês que estão lá mais relacionados, eu também vou até mandar uma mensagem para a doutora Tatiana, para a gente sentar mesmo no seminário, discutir as questões das emendas, qual que é o pensamento do executivo com a tal obra, o que nós podemos fazer? Para juntos, quando chegar no final do nosso mandato, nossa obrigação, nós chegamos mais forte. Mas é um avanço, Rafael, eu parabenizo, é um avanço. Ter buscado dirigências de outros municípios, de outros estados, de projetos semelhantes, mas que nós precisamos trazer também para a nossa realidade aqui, que é um pouco diferente. Agradeço, Petrônio, e voto aí com você no relatório. Realmente é importante aí a discussão, e eu até concordo nesses avanços, e quero aqui parabenizar o vereador Diego, porque cada ação é uma reação. E quando, nas legislaturas anteriores aí, acho que antes da eleição do Edmilton, 2004, depois veio um avanço muito grande em 2008, quando, não é diferente de um trabalho desse, quando aqui fazia projeto de loteamento, era de qualquer maneira. Fazia o projeto sem asfalto, muitas das vezes sem rede de esgoto, sem energia. O empreendedor tinha vontade de fazer, ele entregava na mão do prefeito, depois os problemas tudo vinha para o prefeito. Então, esse avanço agora, se forem aprovado uma lei dessa magnitude, o que acontece? Poderá depois, futuramente, aí, vir colocado nos próximos loteamentos, não poderá ser aprovado se não tiver já com o bueiro inteligente, como está essa lei. Por quê? Eu me lembro ali na rua, os bairros Primavera, por exemplo, foi aprovado sem direito do empreendedor colocar asfalto lá, ficou na mão do município. Só que o empreendedor foi lá, vendeu todos os lotes e não colocou o impacto financeiro de rede de esgoto, de asfalto. Agora, um vereador que trabalha para ajudar o município não poderá fazer propor uma lei dessa magnitude. Aqui, se me permite usar o nome do vereador Ronei do Novo Horizonte, ainda não era vereador ainda, juntamente
com vários vereadores, se me permite também, Eugênio Ferreira, desculpa a ausência do vereador Valdemir, se não me engano, o vereador, se me permite, o vereador Paulo César, empenhou com o deputado federal Zé Silva e conseguiu mais de R$1 milhão para colocar nas estradas, levantamento, patrulhamento, levantamento e cascalho. E isso foi uma verba que eu ouvi falando, segundo estava disponível nos cofres da prefeitura. O prefeito não quis usar. Olha, vocês estão vendo aí a reação da ação? Não é diferente de uma coisa dessa, mas poderá, e eu acho também, Edmilson, não discordo com a Vossa Excelência, que não tem aquele dinheiro disponível. Mas houve a fonte, sem precisar da lei, Rafael. Parabéns aí pela sua atitude de buscar os estudos e quero parabenizar também a equipe técnica e jurídica que debruçou nesse projeto para trazer essa discussão para nós. Eu quero agradecer ao doutor Gustavo, a doutora Neide, por empenhar muito isso aí. E isso para a gente traz uma grande lição essa que soma nos próximos futuros dos próximos empreendimentos. Mas você falando aí do loteamento lá, agora bem recente, na administração aí, a Grota do Pecuário foi em detrimento do loteamento dessa forma que você está falando, sem planejamento, fez aquela estrada. Sim, porém quando veio o governo Antero Mânica, fez lá um decreto que não poderia fazer mais projeto de loteamento sem a infraestrutura correta. Onera lá para quem vai comprar, mas a fonte de dinheiro já saiu de quem vai comprar cada lote. Então isso, hoje tem uma lei aí do chacreamento. E eu fui ali hoje, Edmilson, ali depois do Córrego Rabo Fino, na direita ali, lá virou uma cidade. Virou uma cidade, um bom empreendimento, mas se não tiver a lei, até eu, quando veio essa lei de chacreamento para cá, eu fui um que votei contra, acho que o único que votou contra foi eu, porque não deixou aquele perímetro de uma possível expansão do perímetro urbano. Eu votei contra, eu sei que a lei é boa, era boa e é boa, mas ali agora, para fazer uma expansão do perímetro urbano, você tem que trazer nova lei aqui, ou alguém dos proprietários de terras rurais pedir individualmente. Ou então o prefeito coloca uma emenda à lei que já está aprovada. Mas eu quero parabenizar o autor, também o relator, e, posteriormente, os nossos técnicos que trabalharam e debruçaram nesse projeto. E eu vou deixar aqui, Rafael, que nós ainda tem uma voz. Aí no voto, se você quiser encaminhar, fica a critério da Vossa Excelência. Encerrada a discussão, submeto o parecer de número 96 a turno único de votação, como voto, senhores vereadores. Petrônio Nego Rocha, eu voto favorável. Vereador... Favorável à manutenção do veto, para deixar bem claro. Sim, muito obrigado aí ao doutor Gustavo. Sou favorável à manutenção do veto. Obrigado. Vereador Eugênio Ferreira. A manutenção do veto. Vereador Ronei do Novo Horizonte. Desculpa, Rafael. Você não pode, eu não vou falar porque você é o relator. Então eu vou perguntar ao vereador Paulo César. Como vota? Favorável ao veto, relator. Sim, muito obrigado. Favorável? E agora, você me desculpa, porque o vereador Rafael de Paulo ia mencionar o nome dele, ele pediu a palavra, mas como ele não vota, ele já é dono, ele é o relator, mas mesmo assim eu quero
ceder a palavra. Vou ser bem a Vossa breve, Excelência. senhor presidente, mas é só porque foram levantados aqui alguns questionamentos. O que acontece? O artigo 61 da Constituição, ele prevê lá, foi o que o doutor Gustavo tentou destacar, o que é taxativo, o que é exclusivo da administração. Então, o que não está lá, a gente pode legislar sobre, sabe, vereador Edmildo? Por exemplo, o exemplo que o senhor citou, eu vou uma escola de 2 andares. No 61, ele fala que você não pode legislar sobre isso. O exemplo que o vereador Eugênio citou, a criação de um conselho e tal. No 61, ele fala que ele não pode legislar sobre isso. Então, assim, quando a gente pega as regras do jogo, eu acredito muito no avanço nesse sentido. Estava um pouco tudo muito embolado e nebuloso. Então, a gente avança um pouco quando a gente aprende aquela particularidade ali da regra. Ele citou que a gente está mantendo o veto pela inconstitucionalidade. Não é que é pela inconstitucionalidade, é porque faltou um passo. Não é inconstitucional o projeto é constitucional, só que ele não atendeu um dos requisitos, que é o último lá para a gente atender a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, quando a gente vai debruçando sobre isso, a gente vai começando a entender, e aí uma coisa muito bacana, sabe, vereador Eugênio, a gente para pensar que quem executa é a prefeitura, o senhor citou, mas executa o quê? Executa a lei. Mas quem legisla? Aí somos nós. Então, se a gente tem competência para tal, capacidade para tal, eu acho que a gente tem que abraçar mesmo, o que for bom, igual. Todos aqui reconheceram a importância do projeto. Aí o vereador Petrônio falou um negócio ali que brilhou minha mente. Então os novos loteamentos, então, já deveriam vir. É isso. Nós estamos ajudando a cidade a avançar, entendeu, vereador Edmildo? Então, assim... Entendeu? Então, eu acho que provocar esse tipo de discussão foi muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Esse novo entendimento acerca da situação, vereador Eugênio. Legislar sobre matéria tributária, o senhor estava me questionando aqui. Era um outro questionamento. Não pode, vereador. Pode. Existe o caminho. Vamos ver qual que é e vamos atrás. E como eu disse, o projeto só está no momento errado, está no veto. Se fosse antes, vereador Edmildo, dava para salvar, atendendo essa questão aí que a gente falou. Fica autorizado. Mas era só isso aí para esclarecer aqui o que a gente estava conversando. Pois bem. Então, foi... explicação ao projeto do doutor Gustavo, a pedido do relator, discutiu a matéria o vereador Rafael de Paula, discutiu a matéria o vereador Eugênio Ferreira, não fazendo parte da comissão, mas discutiu a matéria a vereadora Doria Melgaço e também o vereador Edmilton Andrade. O voto do relator está aprovado por 4 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção e nenhuma ausência. A comissão emitiu o parecer favorável ao veto apresentado, apresentado ao projeto de lei de número 2 de 2021. Encerrado a ordem do dia, suspendo a reunião pelo tempo suficiente à lavratura da ata. Portanto, gostaria que os vereadores que fazem parte da comissão permaneçam um pouco para lavrar a ata. E muito obrigado. Eu vou lá, para o quê? Só um exemplo.
3, 4, 2 lá da Bolívia, piscina e tudo que eu quero lá dentro. Para o eleição do mundo ali, só 80 alunos, que infelizmente é só isso mesmo. Aí, eu sei que é constitucional, mas eu trago, faço, também aqui, fiz estudo também um depoimento, mas faz a repete, basicamente, você fala com eles, eles consumem igual, vai me dar da forma que eu pedi, eu quero que eu comece para morar, eu jogo no plenário, aí você sabe que no final você vota contra, eu vou sair bem, vou tirar uma cara, vou levar para o porta do governo, tudo o que eu pedi, eu levo por contra. Ou então você vai votar a favor, daqui 15 Mas é anos, que eu acho moça, está causando um problema para nós tão grande, imenso, que você não tem noção. Sabe o que eu acho? Essa Eu é acho a que tem que ter verdade. assim, ó, minha opinião, projetos constitucionais, o próprio jurídico, ele tem que falar assim, esse aqui não pode. Tem que ficar obrigado. Você entendeu? O jurídico tem que falar, Eu vou começar aqui a Maíra na raleira. é a sua Deixa eu falar um pouco, porque já falou que vai dar uma ressalva como ele quer. Para ajustar aqui, é outro problema. É outro problema. E aí? Eu sou. E aí? Você me orienta, Não há problema. Eu também acho assim, aí que é o artigo. Aí que são vezes, discurso. Eu falei assim, ó, nós temos governo, trabalhado, estamos reunindo, gastando dinheiro público, reunindo trabalho. Porque não adianta também vocês batem em frente dos não tem nada Esses vereadores até caçando. Vereador, eu acho que existe uma solução para isso. A gente sentar os 15 e afinar a viola. É isso que nós temos que fazer. Mas vamos ver se vai afinar a viola. Independência. Entendeu? Aí eu acho que existe um caminho. O que nós temos que fazer? Pode mandar, velho. Não existe eu falo por mim. Eu falo em meu nome. Eu não existe, pra mim não existe. É uma independência maior que a minha aqui na casa. Né? Eu faço, eu também entendo. E se o prefeito mandar para realmente não ser, eu voto do meu jeito. Porque eu, primeiro, eu não me dei um centavo de campanha. Eu não tenho um cargo de prefeitura. Eu fala pra ele, olha. Eu não ir lá, vai na Câmara, fala a mesma coisa. Fala isso aí. Fala do jeitinho que eu. Dorinha, olha só. O que eu vou falar aqui? Aí.
Boa tarde a todos. Queremos recomeçar a reunião às 15 horas. Como é que eu vou falar sobre isso? Declaro aberta a reunião e submeto. Tem que fazer a chamada a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa? Declaro aberta a reunião e consulto aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata. Tem que falar? Como vota, senhor vereador? Vereador Petrônio Rocha, favorável. Vereador Eugênio Ferreira. Vereador Ronildo Novo Horizonte. Vereador Paulo César Rodrigues. É Edmildo que é o suplente de Paulo Arara. Vereador Edmilton Andrade. Então, declarem dispensada a leitura da ata nos termos regimentais e considera aprovado. Não havendo mais nada a tratar, encerrada a reunião às 15 horas e 2 minutos. E agradeço a presença de todos. Tem assinatura, viu? Só que eu acho que está funcionando muito. E a pouco eles trazem muita coisa que não é de. Exemplo, vou dar exemplo aqui. Abriu espaço na Câmara aquele dia lá, de quase 2 horas de prazo lá, para o povo falar, e bater de vereador, bater em nós, falar mal de nós, não tem que não é culpa nossa. Vamos mudar isso um dia. Você entendeu? Então, assim, educação, aquele pastor, um monte de pastor, todo mundo